Boa noite a todos. Espero que todos estejam tido aí uma sexta-feira maravilhosa, né? Uma semana bacana. Vamos dar início à quarta live do blog Virando a Página Certa, né? Um grande abraço aí para quem está chegando. Gisele, prazer contar com a sua presença aqui na live. Todas as pessoas. A professora Carla, que vai dar uma aula para a gente dessa situação complicada que a gente está na pandemia, mais precisamente em relação à educação. Boa noite, professora Carla, tudo bem? Boa noite. Que bom. Tudo bem? Obrigado, primeiramente obrigado por ter aceitado aí o convite de participar dessa live. É um prazer. Um prazer Obrigado mesmo. Vamos ver se vai poder falar chegando um mais pouquinho, gente né? aí. Vamos aguardar aí. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Como é que foi seu dia? Bem? Trabalhando, né? Vamos lá, a gente não Muito, para, né? né? Não pode parar, né? Não para, a gente Não não para, para. é isso aí. É isso aí. Vamos começar Boa ou quer noite, esperar? Boa noite, Simone. Simone deu uma boa irmã noite para a gente aí. Seja bem-vinda. Parece que ela é Ismaelita. pedagoga, deve ser sua conhecida aí. Boa noite, muito prazer. A Né? Ismaelita, tô bem lá Quem não estiver seguindo no lá o vídeo. blog, o perfil do Virando a Página Certa, siga lá. Temos bastante conteúdo, entrevistas com profissionais de diversas áreas aí, muito bons. Boa noite. Minha mãe entrou, vovó Adelaide entrou, olha que legal. A gente tá chique, hein? A gente tá muito chique. Boa noite, Ismaelita. Obrigada por ter vindo. Ismaelita, boa noite, muito prazer. Ismaelita é responsável pela província aqui em Goiânia, pela Externato São José, Que da mantenedora. bacana. Ela é responsável pela mantenedora. Maravilha. Muito bem-vinda à nossa live. Olha quem chegou aí, a Nádia. Nádia, Oi, muito Nath. obrigado pela sua presença novamente. Ela está em todas as lives aí do Virando a Coisa Página boa. Certa. Muito obrigado, gratidão sempre. É isso aí. Vamos começando devagarinho, Carlinha? Vamos? Vamos conversando. A É gente isso está, na aí. verdade, Se você puder trocar abaixar um experiência, pouquinho, né? se você puder abaixar um pouquinho sua câmera para te ver mais. Melhorou? Acredito que sim. Acho que está melhor aí. Muito bom. Vamos começar. Carla, eu chamo de Carla, gente, porque a gente se conheceu logo que nós viemos morar em Goiânia e tivemos um laço de amizade muito bacana, sincero, né? Então eu tenho a tranquilidade de poder chamar ela de Carla, mas para ficar mais formal para todos, né? Vamos chamar de professora Carla. Seja muito bem-vinda. Vamos dar início a essa quarta live do blog Virando a Página Certa, né? Carlinha, o que te levou a escolher o magistério e depois se especializar na língua portuguesa? Então, na última, na reportagem que a gente fez, né, na entrevista, eu contei um pouquinho fiz um pouco da mini biografia, né? Falando um pouquinho sobre a minha paixão pelo magistério. Né? Então, eu comecei, quando eu terminei o ensino fundamental, na minha cidade tinha que era o ensino médio, que é hoje, tinha os técnicos. Então, tinha técnico em contabilidade, técnico em científico e técnico em magistério. Só que antes de fazer o magistério, eu fui catequista. Então, eu fui catequista há muitos anos. Então, foram mais de 10 anos Oi, Cris. Foi mais de 10 anos na paróquia, né, da minha cidade, que é São Luís de Montes Belos, aqui no interior
de Ó, Goiás. todo mundo que está chegando aí, vamos dar coraçãozinho para a professora Carla aí, que eu acho que ela merece, viu, gente? Ela vai trazer Um muito abração. conteúdo relevante para vocês aí. Aperta o dedo aí no coraçãozinho aí. Então, e aí o que que aconteceu? Aí eu já fui, falei, vou fazer magistério, porque eu já trabalho com a catequese, que é uma forma de ensino, tudo. E aí comecei e fiz o magistério. E engraçado que o magistério naquela época eram 4 anos de magistério. Então era como se fosse uma faculdade, né? Então eu lembro que na época eles falavam, a base era a educação pública, eles falavam assim, olha, vocês vão ser P2, vocês vão ser P2. Porque tinha o P1, P2, P3, né? Que era na educação, você vai ser P2. Eu falo assim, o que que eu quero com P2, essas coisas. Obrigada, querido. E aí eu fiz o magistério, terminei o magistério, 4 anos fazendo ensino médio, né? Só que eu tive uma experiência muito legal no magistério, porque foi um tempo que eu acho que o interior, a gente tem algumas regalias, né? E eu consegui, na época, um estágio remunerado. Eu fiquei 2 anos, desses 4 anos, eu fiquei 2 anos fazendo estágio direto. Então, eu era contratada pelo Estado e dava aula. Dava aula, substituía, fazia estágio. Eu fiz estágio em 2 colégios e depois eu encerrei os estágios numa escola especial, onde eu aprendi muito. Então, foi uma escola de educação de ensino especial. E eu tenho uma gratidão muito grande por essa escola, porque foi lá que eu me apaixonei pelo ensino, né, especial. E venho aí hoje há 21 anos como professora, né? Então, são 21 anos de sala de aula, diretão, né? Nunca teve interrupção nenhuma. E cada dia mais a gente percebe que a educação ela vem em mudanças, né? Então, nós estamos passando por uma grande mudança, né? Vamos E esse conversar muito por desafio, essas mudanças aí. A gente vai falar muito dessas mudanças aí que envolve uma série de fatores aí, né? sim. E tá chegando mais gente aí, ó. Inês, seja bem-vinda aí, né? Entrou mais o Fábio, não conheço, mas muito prazer, seja bem-vindo. Se puder, siga lá o perfil do Virando a Página Certa. Vai ser um Nossa, tá de prazer tê-los parabéns, lá. viu? Parabéns Carlinha, pelo vamos? rapaz. Cada entrevista legal, cada coisa boa. Obrigado. Mas eu tenho certeza que a Muito sua vai ser bacana. fantástica. Olha quem entrou aí, Carlinha. Sua ex-aluna, Laís, ó. Aí, oi, Vovô Laís. Betinho. Vovô Que Betinho também entrou prazer. agora. Doutor José Humberto, coisa boa. Que bom, que Muito tá. bom. Silvia, Eu... seja bem-vinda, minha prima. Já fez uma live Ah, comigo fantástica sobre oftalmologia. Foi sensacional. Depois vocês têm que assistir lá no IGTV. Ficou é fantástica a verdade. entrevista dela. Ela estava com um pouco de receio e tudo, mas a gente falou, vamos fazer um teste, vamos ver o que, que vai dar. E a entrevista ficou fantástica. Eu falei, prima, eu vou publicar. Ela morreu de medo. Pena que é só 1 hora, né? Beijo para Só 1 hora você. para falar, né? Oi, É, Laís, beijão. Tá entrando aqui um pessoal. Entrou uma amiga minha de séries aí, que coisa boa, tá Elaine bom, também. vamos pegar o estado de Minha Goiás mãe, todo. Vamos pegar o estado de minha Goiás mãe todo entrou em hoje. São Luís de Montebelos. Obrigada, mãe. Entrou aí. Dona Ivani, um beijão, É isso obrigada. aí. Todos sejam muito bem-vindos aí. Muito obrigado pela presença. A Carlinha, Cris, vamos continuar, Carlinha? gente, tá parecendo aqui política, né? Já. Mas olha, Vamos lá. você é muito querida. Você foi professora dos meus filhos, né? Você é muito, muito querida por todos. E aí você está vendo o resultado. É isso aí. As pessoas mandando Obrigada. coraçãozinho, né? É isso aí. Quem a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta, né? Então você Verdade. plantou, agora está colhendo os frutos aí de toda a sua dedicação aí ao magistério. Parabéns novamente. Obrigada. Vamos Eu que continuar agradeço. aí. Me dá uma Vamos. opinião Senão nós vamos sua ficar aqui. sobre a prioridade do ensino básico. Muita gente questiona isso, de dar prioridade no ensino básico. O que você acha aí sobre isso? Então, eu disse naquele dia na entrevista que o ensino básico, o próprio nome já fala, né? Ele é básico,
né? E aí a gente percebendo agora com essa pandemia, a gente está vendo muitas escolas, principalmente educação infantil, os pais tirando as crianças da educação infantil é como se fosse assim, não, estou pagando educação infantil, mas quem realmente entende educação sabe que a educação infantil é a base, né? Então, a base de todo o processo educativo é educação infantil. É lá que começa tudo. Todas as questões socioemocionais, todas as questões de psicomotricidade, tudo aquilo que é importante para, principalmente, as questões de relações interpessoais entre as crianças, né? O, o, o contato físico, no pegar, o toque, né? Então, ali inicia tudo. Então, o processo de educação inicia com a educação básica. Tanto que depois, as crianças tendo uma parte, né, de trabalho da psicomotricidade, das relações interpessoais, e conhecendo, que até do ensino infantil, que trabalha tudo isso, e depois ele vai seguindo, né, uma rotina lá nos anos iniciais, porque mudou essa nomenclatura. Antigamente, antes da BNCC, falava-se: oi, Cacá, ó, gente, Uberaba tá aí. Já estamos ultrapassando as barreiras dos estados, hein? Tá. Então, quando chega nos anos iniciais, né, que é de primeiro ao quinto ano, é primordial, é uma educação básica mesmo, porque é ali que introduz todos, né, os conteúdos para a aprendizagem, né, os conteúdos essenciais para a aprendizagem. Então, o ensino básico ele é muito importante. Depois vem os anos finais, que é de sexto ao nono ano, que vem fazendo uma repaginada dos anos iniciais, acrescentando alguns conteúdos a mais. E aí, até o nono ano, é a educação básica, né? Então, acho que toda a sociedade tem que entender isso. Então, não tem como a gente falar assim, ah, não, infantil. Não, é lá no infantil que eles trabalham as habilidades e as competências das crianças. Então, eu fico muito triste de saber, eu falo muito até para os sindicatos, eu falei muitas vezes para os sindicatos, eu falo assim, professor de educação infantil, ensino fundamental 1, eles tinham que ganhar muito mais. Infelizmente, a cultura, né, de que o professor de ensino médio ele ganha mais do que o do fundamental, porque é a base. A criança chegar lá no ensino médio, alguém teve que dar a base para ele. Então, Sem dúvida. é importante. É importante a educação básica. O governo investiu, investe, mas deveria investir muito mais, né? A gente não vamos usar método aqui, nenhum político, nada. Inclusive, eu ia te perguntar justamente isso agora, né? O que você pensa aí dessa política educacional do Brasil aí? O que poderia ser feito para poder melhorar e incentivar mais? Então, eu te falei sobre a gente não fala uma política educacional, né? Não é uma política. Hoje a gente trabalha as políticas, né, educacionais, né? Essas políticas educacionais, elas fazem parte das políticas públicas, né, do país. Então, assim, é uma normatização do Estado. O Estado precisa, né, dividir em políticas públicas. Por quê? Porque visa garantir o direito universal à educação de qualidade, né? O que é esse direito universal? A gente precisa entender que a política educacional ela tem muito a ver mais com o contexto de organização política, tá? De cada sociedade. Por quê? Porque o seu perfil depende em grande parte desse aspecto, tá? Da sociedade que ela exige. Então, no Brasil, a gente precisa trabalhar mais a questão das políticas educacionais, tá? Investimento nas políticas educacionais, investimento, porque a gente sabe que tem uma porcentagem que é totalmente para Destinada, né? investimento, né? Destinada a isso. E a gente vê se pouco, né? Ainda não tem essa qualidade que a gente necessita. Se for pensar bem, se fosse bem investido, né, o dinheiro nas políticas educacionais, não precisaria de escola particular, né, não precisaria de escola privada, porque a gente já paga, né, para isso, para que o governo
né, faz uma educação de qualidade. Então, quer dizer, o cidadão, ele paga duas vezes. Ele paga o imposto e ele paga a escola particular, né? Exatamente. Eu Mas, ia até te infelizmente, perguntar isso. Se tem é, alguma diferença, se é muito grande ainda a diferença do ensino público e privado. infelizmente, sim. Infelizmente é muito grande, tá? A gente percebe nessa pandemia aí a questão da própria da educação remota, né? Então, por exemplo, teve escolas que se adaptaram em questão de 15 dias, né? Eu, por exemplo, na escola que eu trabalho, em 15 dias toda adaptada, teve um investimento alto, né, da escola. A escola gastou um dinheiro muito grande com investimento porque priorizou essa educação remota de qualidade. Agora, o município de Goiânia começou agora, em agosto, as aulas remotas. Né? E ainda tem escolas que ainda não estão nas aulas remotas, ainda gravam vídeos, né? Então, assim, existe mesmo essa falta de investimento. A culpa é de quem? Né? A gente não tem como. Existem muitos culpados. Eu falo que a própria população é culpada quando ela não tem consciência do voto. Então, isso não é de agora, isso vem há anos, né? Há séculos. Né? Vamos pensar há séculos. Essa semana eu vi lá que o processo da Princesa Isabel foi o. Eu vi isso também. A demora, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, processo que foi, né, iniciado pela Princesa Isabel foi julgado agora, em 2020. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar e fazer, analisar, falar, meu Deus, mas que sociedade é essa, né? Que tanta procrastinação, né? Então, procrastina-se a justiça, procrastina-se a educação. Então, eu acho que as E pessoas ainda tem a agora parte burocrática da coisa, né? têm a parte burocrática. Então, assim, é uma coisa muito interessante isso. Mas, enfim, né? A gente vive na sociedade, a realidade é essa. E, claro, as escolas particulares, elas têm muito mais a dar, né? A ter mais qualidade, né? Porque há um investimento dos pais, porque os pais querem uma educação de qualidade, e o município, o estado, eles precisam ainda melhorar. Mas a culpa não é das escolas, a culpa é das políticas públicas que não têm, né, essa visão. Prestar atenção na hora do voto, né? A hora do voto, você falou aí uma coisa importante, que a população acaba sendo culpada aí, prestar bem atenção em quem realmente luta pelo povo, né? Pelo povo. Pensar bem mesmo. Deixa eu te Mas, perguntar uma coisa. Por que principalmente nessa pandemia, eu acho que os pais estão dando mais atenção às crianças pelo fato de estarem mais tempo em casa? Por que é tão importante os pais participarem muito da vida escolar dos seus filhos? Remota ou presencialmente, tanto faz. é verdade. O que a gente percebeu nessa pandemia? Essa pandemia veio para mostrar para a gente que a gente precisa parar. Né? Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é você parar. Então, quando você para, você começa a observar. É como se fosse assim: você vai para um lugar, você contempla um lugar, né? Então, quando você vai para uma paisagem bonita, você para e contempla, né? Eu imagino que o que aconteceu foi isso. As crianças retornaram, elas tinham uma rotina, né? De ir todos os dias para a escola. Muitas crianças ficavam o dia todo na escola, os pais trabalhando, aquela correria. De repente foi assim, uma paulada, né? E aí, nessa paulada, começou-se os problemas, né? E aí, o que acontece? Quais foram os primeiros que a gente percebeu? As famílias não estavam estruturadas para ter as crianças em casa, entendeu? Teve que Não ter uma estavam estruturadas. adaptação muito grande, né? Muito. E a escola, porque em si a gente já está acostumado com as crianças lá, né? Mas os pais não estavam preparados para isso. E aí, o que houve? Simplesmente, muitos pais não tinham com quem deixar a criança.
né? Os lugares começaram, então, a trabalhar em casa. Então, muitas coisas foram acontecendo e a sociedade foi ficando doida. Então, a gente foi vendo meme aí de pai surtando, de mãe surtando, agradecendo. A gente viu os memes, eu até ri, agradecendo o professor que vai pagar o professor em dobro, que, né? Tomara que seja, espera. Mas, assim, por Teve quê? muito. Porque viu, porque muitas mães falam, não, vamos, né, agora a gente dá valor no professor, a gente sabe o que é, porque a gente está com um aqui e vocês ficam com 30, né? Mas o que que acontece? É um momento eu acredito que é um momento de reflexão, né? Esse momento agora de reflexão, a humanidade Sem precisa dúvida. entender, né? Precisa parar um pouco, né? E a gente começar a contemplar aquilo que está do nosso lado, começando pela família, né? Eu acho que contemplar a família é muito importante. Contemplar o nosso espaço onde a gente vive é muito importante, porque a sociedade está doente, né? A gente está doente, E porque a gente está no século, as próprias crianças vão dar esse valor à família, né? vamos dar esse valor à família. Por quê? Porque agora eles conhecem muitos pais. Eu conversando com os pais, eu tenho muito diálogo com os pais. Às vezes os pais me mandam mensagem, e aí, mas nossa, como é que faz, meu filho? Eu falei, você agora tem que. Eu não conhecia meu filho. A mãe falou, eu não conhecia meu filho, eu não sabia que meu filho fazia isso na escola, né? Quando eu ligava, eu achava que era em jogo, mas não é. Então, assim, hoje a gente precisa parar e pensar, e agora, né? Como vai ser daqui para frente? Porque não tem receita. Eu não posso dar uma receita da educação na pandemia. Não, vocês têm que fazer isso, isso, isso aqui. Não existe receita. Se A tivesse, ia ser receita bom demais, né? Uma receita, seria né? muito bom. Seria muito bom. Então não tem, não é como fazer bolo, né? E olha que às vezes a gente tem a receita do bolo e ainda sai ruim. Mas o que que acontece? Então, a receita é você fazer, eu daria receita, é fazer reflexão, é você olhar em volta e falar, olha, o que está acontecendo? O que que eu preciso ver? O que que isso traz de bom para mim? Eu acho que a pandemia ela veio para isso, né? Eu acho que tudo a gente tem que tirar uma coisa boa, né? De toda Sem coisa ruim a dúvida. gente tem que tirar uma coisa boa. Boa noite, Sem Sam. dúvida. É uma coisa que eu Então, eu falo acho que a muito. coisa boa é você contemplar o seu espaço. É Contemplar o isso seu aí. espaço é o quê? É a sua família, Sem são seus dúvida. filhos, a sua rotina, rever sua rotina. Eu acho que nós vamos sair melhores do que a gente entrou. Eu acredito muito nisso. É, eu E eu também tenho acredito fé. muito nisso. Inclusive, eu falo muito no meu blog a palavra positivo. Eu evito muito falar o contraditório dela. Eu falo muito a palavra positivo, que a gente sempre tem que pensar positivo, pensar para frente, mesmo que a dificuldade esteja aí, a gente tem que pensar o lado bom da coisa. Você tem toda a razão, né? Eu não sei se É, essa é a minha visão, né? você chegou a falar alguma coisa aí de que pais Verdade. estavam tirando filhos das escolas e tudo. Você acha que, independente de pandemia ou não, qual que seria o maior motivo da evasão escolar? Olha, eu acredito, hoje a evasão escolar na educação infantil ela é muito grande, né? Então existem vários motivos. Essa é o significado que os pais têm, né? Que a educação infantil não tem essa validade, como a gente conversou com a educação básica. Educação infantil, né? Muitos pais não têm, eles acham que, infelizmente, muitos pais acham que educação infantil é como se fosse um espaço, né, uma creche para a criança brincar, e não é isso, tá? A gente trabalha conteúdos, trabalhando as habilidades e as competências das crianças. Obrigada, José Bento. José Bento é um amigo meu lá de São Luís. Obrigada por entrar. Muito prazer aí, José Bento. Seja bem-vindo aí à live. Muito bem-vindo. E aí essa educação básica, que está lá na educação infantil, então quando essa evasão, né, que aconteceu recentemente nas escolas, principalmente particulares, fez com que a escola tem que repensar também algumas coisas. Mas qual a vantagem de tirar a criança? Mesmo que esteja, porque uma coisa a gente tem que pensar.
As aulas remotas já existiam, né? Mas no ensino superior. Então, tinha o EAD, que sempre teve, por quê? No ensino superior, porque no ensino superior existe uma maturidade para você trabalhar aqui. De repente, nós nos vimos, né, de frente a uma pandemia, que a gente não poderia ter contato, e a única solução seria as aulas remotas. Nós, tanto que no início, né, até chegarem, tanto que foi muito rápido, eu acho que foi muito rápido pelo tempo, né? A nossa escola, em 15 dias, você tem filhos na escola, você Sim, viu, em 15 dias, a escola já tinha as aulas remotas, né? Então, a gente ficou por um tempo com as... obrigado. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que a escola, ela se adaptou rápido ao processo desse momento. Agora, essa evasão, eu acho que mais é por falta de conhecimento da importância que tem a educação infantil. A importância que tem a educação infantil. Ali, a gente vê pelas crianças que ficaram na escola, o feedback dos pais, entendeu? Por quê? Porque os pais veem que aquilo é importante. Então, a gente vê muita criança. A gente teve uma perda né, de criança, teve uma evasão, sim, na educação infantil. Mas, assim, os que ficaram estão encantados, porque os professores se desdobraram, né? E, infelizmente, só falta mesmo o toque, porque todos os conteúdos, trabalhando todas as habilidades, todas as competências, estão sendo feitas remotamente. Então, é um processo, assim, eu acho que mais de conhecimento, as famílias precisam entender mais como funciona a educação infantil, principalmente. É claro que vem a parte financeira, a gente entende realmente que tem a parte financeira, muitos, né, perderam, redução de salário, a gente entende, mas a escola se adequa a isso, os pais, né, eu acho que quem tem essa dificuldade, vá à escola, converse, mas não tire a criança, porque vai ser uma ruptura, né? Aconteceu de pais ter tirado no início, agora retornou, e quer dizer assim, foi um momento, acho que foi um momento assim de explosão, né? Então, como a Sandra, a irmã Sandra está aí também, a criatividade e o empenho das professoras. Então, gente, é muito. Os professores deram muito, deram sangue, né, para estar junto aí, porque não é fácil. Não é eu fácil. aproveito aqui para deixar todo o meu respeito aí, toda a minha gratidão pelos professores, desde a educação básica até aonde os meus filhos estão, que é o sexto ano. Realmente eles fazem tripas coração para poder manter a criança ali concentrada. Eu sei que é difícil, inclusive isso vai ser uma pergunta para você mais para frente. Uhum. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha, já que a gente está falando de tempo de permanência na escola, nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças ficam o dia inteiro na escola. Você acha que a gente poderia adotar esse modelo aqui no Brasil? Seria bem quisto? Então, aqui no Brasil já tem escolas, né, que tem a educação integral, né? Que fica o dia todo. Oi, Chay, oi, Tati, obrigada por ter entrado. Irmã Sandra, obrigada. Que tem escola integral, de tempo Shaid, integral. tudo bom, Shaid? Um prazer aí. Um abraço. Então, essa educação de tempo integral, ela é importante, mas precisa de um planejamento muito bacana. Precisa de um planejamento muito... Porque o que acontece? Precisa mudar uma estrutura educacional. Né? A estrutura educacional que nós temos hoje, né? Não tem como ter essa organização, porque cada país rege de uma forma, né? Cada país, e culturalmente, cada país é diferente. Então, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos têm uma cultura diferente da nossa, né? E as pessoas são mais, quando fala que vem do estrangeirismo, as pessoas, nossa, vamos agregar isso, né? A nossa escola tá. Mas a gente precisa estudar o nosso meio. Então, a parte sociocultural, ela precisa ser preservada, né? Ela precisa ser preservada. Sem dúvida. A escola de
integral é bacana? É, mas precisa ser trabalhada de uma forma, porque não adianta eu deixar o menino na escola se ele não tem atividades que vão ajudá-lo, principalmente na parte cognitiva, tá? Trabalhando as habilidades e as competências, tá? E Sandra, as Sandra, habilidades. muito obrigado aí, Sandra. Ela fez um elogio aí para mim. Muito obrigado aí pelo seu carinho aí. E eu pretendo continuar realmente essa série de entrevistas aí com profissionais de qualidade como a professora Carla. Obrigada, Sandra. Então, assim, é ver a realidade, não esquecendo que existe cada pessoa de um jeito. Todos nós somos diferentes, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas dificuldades, as suas habilidades. Então, tem que ser visto isso. Eu acho que tem que ser revisto isso. Se é Certo. bom, depende, né? Nós vimos aí agora o trágico, né? As crianças que ficaram o tempo todo na escola, quando voltaram para casa, os pais estão surtando, né? Mas vai passar. Vai melhorar, né? E agora realmente a gente entra mais assim a fundo no tema da live, né? Que é em relação aos impactos, né, que a educação como um todo sofreu por causa desse distanciamento aí social e da quarentena. Tem várias reportagens sobre isso, vários sites falando sobre isso. O que você pode falar um pouquinho para a gente, querido? Então, quando se fala assim nos desafios da educação em pandemia, é algo muito incerto, né? É como eu disse no início, não existe receita. Como que eu posso dar uma receita? O que vai ser amanhã, né? Por exemplo, a gente tem aí sempre, né? Um, desde março, dia 17 de março, né? A gente está aí com todo dia uma coisa nova. Todo dia uma coisa nova. Então, quer dizer, desde março, eu estava lendo esses dias, mais de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades da escola. Nossa, é Então, pensa, muita 48, gente. né? Então, Muita assim, mais gente. de 180 mil escolas, mais de 180 mil escolas, né, de ensino básica, espalhadas no Brasil inteiro, parou. Né? Então, é muita gente, todo mundo voltou para casa. E aí, o que, que acontece com isso? Quais são os desafios? Quais são os desafios? Todo dia um desafio novo. Todo dia um desafio novo. A gente vê pelas portarias e dos decretos que a gente fica assim, ó, vai voltar mês que vem? Me perguntar essa semana, em outubro a gente vai voltar? Não sei. Como que eu vou saber se outubro vai voltar? Por que que a gente não sabe? Porque a gente depende muito, né, da Secretaria de Saúde. A gente não pode, a educação não pode passar uma barreira. Primeiro, existe um contexto de contágio, né? Que todo mundo está sabendo, acho que todo mundo lê sobre pandemia, todo mundo lê sobre Covid, todo mundo lê, todo mundo, né, dá receita até de que é bom para Covid, o que não é, porque a gente vira um pouco médico, não sei, né? Todo mundo virou um Então, pouquinho de médico, né? todo mundo virou médico, todo mundo ficou desesperado, né? Então, assim, por quê? Porque a gente preza a saúde. Eu tenho a saúde, eu quero prezar essa saúde. Tá, mas para eu prezar essa saúde, eu preciso compreender que a escola, ela é um espaço de aconchego, é um espaço de calor humano, né? Importantíssimo isso. Isso, a escola é um espaço de calor humano. As pessoas vão à escola, claro que tem a parte toda cognitiva, mas as crianças amam ficar na escola. As crianças correm no pátio da escola. E aí imagine como está agora, a gente voltar para a escola num tempo de pandemia, onde não se fez testagem total da população para tirar né? Para tirar da rua, o contato, né, daquele que está. E aí vai para a escola. Chega na escola, claro que a escola se adaptou. Existem as escolas que estão se adaptando para isso. De repente chega na escola,
criança é uma coisa imprevisível. Não tem como você falar, ó, você vai ficar com passar o álcool gel, você pode falar, porque quem é pai entende isso. Você vai ter que passar. Tem um vídeo muito engraçado de uma professora imitando as crianças com a máscara na escola. É aquilo ali, é a realidade total. É aquele mesmo, é pegar a máscara e puxar, é jogar, fazer carinha com a máscara, enrolar a máscara, jogar no colega. Por quê? Porque é criança, eles não têm essa noção do tanto que é grave isso. Tanto que é grave. Então a gente não tem, porque a gente não tem vacina. A gente não tem vacina, a gente não tem. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então é muito incerto. A gente É um vive num tempo de momento, é isso que eu ia incerteza. falar, é um momento de incerteza, né? É muita incerteza, é muito. Claro, porque eu tô na escola, né? Eu vou à escola, eu vou à escola, participo na escola, a gente faz, né, cada um na sua sala, fazendo todas, né, as medidas de segurança, e a gente percebe como a escola é triste sem criança. A escola é triste. É como se fosse você estivesse assim, num lugar estranho, né? Que você chega num lugar e não tem nada. Então a escola é muito ruim sem criança. Mas, infelizmente, nós estamos num tempo de incertezas. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, tá? Porque cada dia é um dia. Eu acredito que a gente tem que viver cada dia um dia. Por isso que os professores estão se desdobrando. Por isso que os professores estão dando o máximo de si. Por isso que as famílias precisam ter essa paciência. Eu sei que a paciência em alguns já se esgotou. Mas é importante a gente entender que nós precisamos ter muita fé, a gente precisa ter muita coragem para enfrentar esses desafios, né, dessa pandemia em pleno século XXI. Eu fico imaginando quando eu pesquisando sobre a pandemia da gripe espanhola e imaginando como foi a educação. Era outro processo. E eu uso uma palavra, eu estou aprendendo, lendo muito, eu estou vendo que a gente precisa ressignificar tudo. Acho que a palavra, o verbo tem que ser ressignificar. A gente precisa ressignificar tudo. É um dia, é como a Cris está falando aí, é um dia de cada vez. Não tem como a gente passar, cobrar. Não tem como, gente. É muito complicado. Porque a É gente está falando de verdade. vida. Eu uso muito a palavra reinventar. Né? Eu estou usando essa palavra ressignificar por tudo que eu já estou lendo, estou observando que é preciso de ressignificação tudo. A educação vai ter que ser ressignificada, É verdade. a sociedade vai ter que ser ressignificada, as famílias vão ter que ser ressignificadas. Tá? Por quê? Porque senão a gente não consegue viver. Né? Então a É gente tem que verdade. sim ressignificar tudo. E como eu disse no início, a gente precisa parar, contemplar, contemplar o nosso espaço. E ver que aquele espaço é importante nesse processo agora. Nesse É processo. verdade. Então, Eu acho que as coisas, professora, nunca mais vão voltar como antes. Por isso que essa adaptação aí vai ter que ser, além de gradativa, ela vai ter que ser constante. sim, eu vejo isso, como eu estava dizendo sobre a pandemia lá da gripe espanhola e vendo as mulheres, vi umas imagens, as mulheres de máscara, né? Uma máscara diferente, A nossa, máscara hoje desse até tamanho, você lembra? Você viu? Que tampando pega no tudo, né? chapéu. Pega no chapéu, tudo tampado. E eu fiquei pensando assim, em educação, como é que foi isso, né? E aí a gente, como a gente fala sobre a ressignificação, porque naquela época também não existia escolas como nós temos hoje, né? Tanto que as escolas públicas, que eram as escolas boas, se a gente for pensar, naquele período, as escolas públicas que eram as escolas boas. Então, assim, a gente via que aquilo ali foi um processo e a sociedade mudou pós-pandemia, né? A É sociedade mudou. verdade. É Agora a gente verdade. precisa também compreender que a gente tem que ressignificar a nossa vida. Tem que ressignificar o Verdade. nosso estilo de vida, ressignificar os valores que a gente precisa ter embutidos na nossa vida, né? Os hábitos Aproximação também, né? dos hábitos, gente, como
os hábitos de higiene são necessários nessa época, né? Então, assim, a gente vê que, como a Nádia disse, é o nosso novo normal, né? Mas que normal é esse? Né? O valor É, da vida, como a gente, o valor da vida precisa ser ressignificado, a gente precisa mesmo de ressignificação. verdade. Carlinha, você está recebendo muitos coraçõezinhos aí, viu? Estou muito feliz. Isso Ai, que mostra o bom. tanto que você é benquista dentro e fora da escola, viu? Eu queria Ai, que aproveitar bom. aí e deixar aí um abraço para a professora Ludmila, que entrou agora há pouco, uma pessoa fantástica, aluna, a professora dos meus filhos, muito bacana. Ela inventa cada coisa assim que até dá vontade de assistir, porque é bem bacana o que ela e os outros estão fazendo, né? Uma grande amiga minha, tá vendo como é que a gente passou barreiras de estado? Nós já estamos agora em Santa Catarina, Ó, Florianópolis. Seja bem-vinda, Thalita Erne, esposa do cirurgião plástico lá, Andy Erne, um amigo do coração, que ainda vai fazer uma grande live comigo em breve, viu? Né? Muita não, gente chegando aí. Sejam todos estou muito bem-vindos feliz. aí. Um grande abraço para vocês. Minhas colegas de trabalho estão aí comigo, né? Vieram Estão todas te prestigiar. prestigiando. Você está de parabéns. Porque a gente está aqui para bater um papo, né? Eu acho que é cada uma com sua experiência. A gente está aqui para bater papo. Eu não estou aqui para dar receita, como eu disse. Eu estou aqui para a gente Não, conversar, mostrar o que eu, pelo menos o que eu acho, né, que está acontecendo. exatamente. Não, e a ideia do blog, quando eu criei, foi justamente essa, né? Para poder, nesse momento difícil que as pessoas passam, levar um pouco de conhecimento para eles. Isso ajudar numa mudança de vida, numa mudança de hábito, através do conhecimento, né? Aí daí surgiu essa ideia de fazer entrevistas e logo a educação veio à minha cabeça, porque eu tenho 2 filhos na escola e eu estou Né? vivendo isso em casa, né? É verdade. Não, eu fiquei muito lisonjeada de poder falar um pouquinho, né, da educação, da minha paixão. Prazer foi todo meu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente estava falando de adaptabilidade e tudo, como é que as instituições como um todo estão fazendo para se adaptar a isso aí, né? O ano vai continuar remotamente. Como é que vai ser isso, né? Como é que as crianças vão levar isso para o ano que vem? Né? Será que a escola e os professores estão preparados para receber esses alunos ano que vem, sem ter muita certeza como é que foi o ano deles? O que que acontece? A gente precisa entender o seguinte: a escola, ela tem que cumprir horas, né? Ela precisa cumprir essas horas. Então, até porque é questão de lei, né? Então, o que que a gente entende? Nós estamos trabalhando, por exemplo, eu falo da minha realidade. A gente dá aula normal, né? A gente tem os horários de aula normal, a gente tem as salas de aula virtuais, né? As salas virtuais. Então, isso aí a gente já está fazendo, que é algo, o que nos distancia das famílias, das crianças, é o contato físico hoje. Claro que tem crianças que se adaptaram, tem crianças que se adaptaram com as aulas remotas, teve crianças que não se adaptaram, né? Então, o que que a gente pensa? Enquanto fizeram uma pesquisa recentemente que para saber se os pais mandariam as crianças para a escola. E foi muito interessante isso. Teve uma porcentagem muito grande dos pais que não mandam, não vão mandar os filhos para a escola antes da vacina, né? Até pensando nesse aspecto mesmo. Outros pais, não, eu vou mandar, porque tem que mandar, porque eu não tenho como onde eu vou deixar esse menino, e assim por diante. Então, o que que acontece? Com a parte de conteúdo, claro que não é como se fosse presencial. Eu não vou ser tão hipócrita para falar isso, né? Claro que não, claro que presencial, né? Tá lá, né? Mas existem várias formas da escola poder colaborar com isso. Eu vejo que a escola está se desdobrando quando ela coloca lá plantões,
de dúvidas, aulas, né, aulas extras, né, para que o aluno tire sua dúvida, tá aquele momento, né, lá da sala de aula, né, a gente vê que as crianças querem aprender. Eu falo particularmente, teve algumas salas que eu adorei a aula online, porque eles ficaram estão muito mais atentos. Né, a gente vê isso, mas o que que acontece? Tem que ter uma parceria com a família precisa estar de olho e também, ao mesmo tempo, mediando isso, porque o aluno ele não pode ficar na frente do computador sozinho o tempo todo, se ele não tiver uma uma conscientização da importância daquilo ali. Agora, os Professora, conteúdos... vamos abrir um parêntese aí para a professora Tatiana, diretora da escola. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, diretora do Internato São José. Pessoa Isso. maravilhosa, está sempre presente lá. Obrigada, Tati, Faz por um estar trabalho aqui. bacana, faz um trabalho lindo no Externato São José. Vale a pena Muito deixar isso querida pelos registrado. pais, muito querida pelos pais, pelo corpo docente, pelos funcionários. É uma pessoa fantástica, muito humana, né? Ela é dominicana mesmo. É E aí verdade. nós temos a parte cognitiva, né? Então, o que que é isso? Nós estamos trabalhando os conteúdos específicos, os conteúdos prioritários, né? É aquele conteúdo que lá, por exemplo, no quinto ano eu trabalho esse conteúdo. Lá no sexto ano eu vou usar esse conteúdo. Bom, então eu tenho que trabalhar esse conteúdo. Por quê? Porque quando a gente retornar, o que que vai acontecer? A gente vai ter que fazer, né, uma avaliação diagnóstica desses conteúdos e saber onde as crianças têm dificuldade. E aí a gente vai tentar, né, buscar essas crianças. Eu acho que a diagnóstica ela vai ser fundamental nesse processo aí de reabilitação do ensino. Vai ter que ser por aí mesmo, não tem outra Não forma. tem, como eu falei, não tem receita, não existe receita. Existem formas que a gente pode fazer, né? Existem formas que a gente pode fazer. Agora, eu acho que vai ser importante e necessária uma atividade diagnóstica para saber, né? Desses conteúdos que serão básicos para a série posterior. É. Porque a gente sabe que Existem ferramentas para sabe. fazer esses diagnósticos? Sim, tem, claro que sim. A gente tem hoje, por exemplo, por que eu estou falando da série posterior? A gente sabe que cada ano ele tem um conteúdo específico, certo? Só que o conteúdo específico, por exemplo, vou dar um exemplo de sexto ano. Eu tenho ali, até de primeiro ao quarto ano, as crianças aprendem todas, vou falar da minha área, que é a língua portuguesa, gramática. Então, de primeiro ao quinto ano, eles aprendem as classes gramaticais, né? Eles têm uma visão superficial das classes gramaticais. Então, quando eu chegar lá no sexto ano, eu vou fazer uma diagnóstica de classes gramaticais, certo? Por quê? Porque lá no sexto ano eles vão rever as classes gramaticais. Eles vão rever essas classes gramaticais. E aí, fazendo essa diagnóstica, a gente vai ter noção de qual classe, por exemplo, que o aluno não conseguiu compreender. Entendeu? Vai ser muito trabalhoso. Mas os professores têm uma capacidade, têm uma interação, têm várias formas de fazer esse diagnóstico. Mas ela vai ser necessária nesse processo novo agora. Tá? Sem Principalmente dúvida. Eu ia até te perguntar, assim, que eu vejo, às vezes eu estou passando, assisto algumas aulas ali, olho, acompanho, dou aquela famosa fiscalizadazinha, né, o que está sendo feito e tudo, e eu vejo que os professores, né, fazem de tudo para manter a concentração do aluno ali, né? E como é que eles como é que eu vou dizer a palavra assim, onde que eles procuraram, né? Estudaram para poder fazer com que a criança fique ali durante 5 horas e meia na frente do computador. aí eu te falo que é vocação.
Ser professor é vocação, não tem outra palavra que me define. Ser professor, ele tem que amar aquilo que ele faz. Então, tá todo, como a Maria tá falando, é talento e dedicação. Então, o professor ele tem que gostar do que ele faz, como qualquer outra profissão. Né? Então, eu só vou ter sucesso na profissão se eu gostar da minha profissão. Então, a gente percebe que todos os professores os professores que os alunos mais gostam são aqueles professores mais dinâmicos, né? A gente percebe o dinamismo do professor. Então, existem, né, ferramentas. A Nádia está lembrando uma coisa interessante, e é verdade, existe várias ferramentas que possibilitam o professor de trabalhar remotamente. Né? Inclusive essas plataformas, Plataforma. né? Essas plataformas que vocês adquiriram aí, elas te dão essas ferramentas, né? Isso é muito bacana e os professores acabaram tendo que aprender a usar, né? Sim, como eu te disse, foi questão de 15 dias. Tivemos que adaptar totalmente, né? Totalmente. E assim, a gente percebeu que professores redescobriram com a pandemia também. Porque a gente passou a pesquisar mais, saiu da zona de conforto, que às vezes a gente tem, como qualquer outra profissão, mexeu, né? Mexeu com a gente. Muito, mexeu muito. Mexeu muito, e aí, saindo dessa zona de conforto, a gente percebeu que a gente poderia ser muito mais. Então, dedicação, como a Nádia está falando, dedicação, acreditar no que faz, ter, claro, um apoio por trás de estudo, gente. Existe uma coordenação. Então, as coordenações pedagógicas, elas são importantes nesse processo, foram muito importantes nesse processo de transição. Tá? No caso das escolas particulares, né, que se desdobraram muito para não perder esse aluno, porque, como eu te disse, lá na educação infantil, os pais que tiram os alunos da educação infantil é porque não têm noção da importância que é a educação básica. A educação básica ela é fundamental em todo o processo. É como se você romper um processo. Tá? E isso, a Tati colocou humildade para reaprender. A gente tem que ter isso, né? É verdade, falou tudo. Tem que ter humildade para reaprender, porque a gente não nasceu sabendo, e ser professor é estudar todos os dias. Os alunos falam assim, quando que eu vou parar de estudar? Eu falei, nunca, meu filho, a gente não para de estudar, não. A gente estuda todos os dias. Olha, meu pai tem 74 anos, estuda até hoje. O meu avô morreu perguntando para ele, meu filho, quando que você vai parar de estudar? Quando que você vai se formar? Não para. Não para. O estudo é contínuo, não para. Então, assim, você sempre... Às vezes você não vai fazer especializações, mestrado, doutorado, mas você estuda todo dia, porque quando você vai transmitir um conteúdo, você tem que saber o que você vai fazer, né? Você tem que estudar um conteúdo. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora sobre educação e pandemia, o desafio da educação na pandemia. Eu tenho que pesquisar para saber quais são esses desafios, né? O que aconteceu nesse período aí de 6 meses, né, gente? Vamos pensar que já vão fazer 6 meses que a gente está aí. 6 meses. É verdade. 6 meses. Para quem achava que seria um mês, 15 dias, né? São 6 meses. Por isso que é tudo incerto. Né? O pessoal estava muito com 40 na cabeça, né? Quarentena, o pessoal estava muito com 40 na cabeça. É verdade. Deixa eu aproveitar aqui e deixar um abraço aqui para minha vizinha Andréia, que mora aqui em cima. Tem uma filha da escola também, amiga da Laís, mãe da Helena. Muito obrigado pela sua presença aí na live. Muito obrigado pelo carinho. E muita gente que eu não conheço aí, sejam todos bem-vindos aí. Todos muito bem-vindos. Um prazer te conhecer aí, mesmo que virtualmente. A Vânia acabou de entrar aí, é a professora de inglês. Teacher Vânia, maravilhosa. Teve grandes desafios, né? E está aí, ó, uma professora excelente, muito gente fina. E ressignificou também, né, o inglês. Professora Angélica, obrigada. Muita gente bacana entrando aí. Entrou até a minha síndica do Rio de Janeiro, quando eu morava lá. Thaís, um beijo para você. Foi minha síndica lá do prédio onde eu morava, no Rio, antes de vir para Goiânia. Uma pessoa fantástica, com uma competência enorme e uma paciência muito grande.
Um beijo para você, saudade de você e do Rio de Janeiro. Entrou também a Terezinha, que foi diretora do externato, né? Muito Foi a primeira prazer, diretora professora. negra Um do grande externato. abraço para a senhora, professora Terezinha. A professora Marilda também, que foi coordenadora lá no externato. Obrigada pela presença. Coisa boa, né, gente? Rever o povo Bacana. aqui. Você é um sucesso, Carlinha. Você não tem jeito. Você é excelente e você está vendo todo o resultado aí. Como eu disse antes, quem não escutou, né? Você está colhendo o que você plantou, né? Parabéns novamente para você. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que eu fico um pouco intrigado também. Ah, Como é que o professor, estando do outro lado da tela do computador, ele percebe que o aluno entendeu ou que o aluno não entendeu? Por isso que vocês pedem para ligar a câmera, essas coisas, para poder perceber se o aluno tem esse feedback positivo ou negativo? a gente tem uma tática muito boa lá no colégio. É o seguinte. Então, conta para a É, gente. a gente está vendo uma campanha aí, até alguns colégios de ensino médio, que acontece muito no ensino médio, eles não abrirem as câmeras. E aí eu estou vendo uma campanha de ensino médio aí, de algumas escolas parceiras aí, falando para os alunos abrirem as câmeras, com respeito ao professor e tal, mas no ensino médio é mais. Na educação básica, na educação básica, a gente consegue ainda, né, pedir para que eles, por exemplo, na escola a gente fala, ó, abre a câmera, todo mundo. Sempre tem um que tem, ai, a minha câmera está estragada, meu microfone está estragado, tal, mas eu percebo. E aí, o que acontece? O que é mais bacana? Todas as salas virtuais têm um monitor que está lá junto com o professor. Então, ele é muito atento, tá? É como se fosse ali um espião. Ele está ali para observar o É que um está de fiscal mesmo, né? É o fiscal, ele está para perceber a anormalidade ali de algo. O que é isso? Essa anormalidade, ela funciona de que forma? Por exemplo, durante a explicação, eu começo a indagar as crianças. Fulano, fala para mim. Quando o fulano já não responde, eu já vou automático no WhatsApp e falo, olha, fulano não está respondendo. Aí vem a orientação educacional e já liga para a família, na hora. Então, olha Certíssimo. para você ver o que está. Olha como nós estamos, né? Então, a orientação já liga: olha, seu filho não está online. Ah, vou ver lá. Chega lá, o menino tá lá deitado, às vezes só ligou, tá dormindo e acorda. Mas isso é um papel interessante, até por falta de maturidade. Como a gente disse, as crianças elas são muito imaturas, né? Elas não têm essa maturidade de saber a importância daquilo ali. É Então, assim, verdade. e o apoio pedagógico, ele é muito importante. Oi, Marisa. Carlinha, É deixa eu muito te falar uma coisa. Faltam 1 minuto e 55 segundos para a gente encerrar. Infelizmente, não deu para fazer todas aquelas perguntas que eu queria. Rapidamente, cita 5 dicas aí para estudar à distância. Rapidinho para a gente 5 despedir. dicas. Olha, como eu te disse, não tem receita, né? Mas o que Mais eu uma diria? dicasinha tem. Eu acho que para a gente estudar à distância, a gente precisa primeiro entender a importância daquele momento. A gente precisa entender a importância daquele momento. Por quê? Porque ali existem pessoas que se desdobram, tá? Que estão ali para fazer o melhor e a gente tem que respeitar. Então a palavra é empatia. A gente ouviu muito essa palavra na pandemia, principalmente agora de ter empatia, de cuidar de si, cuidar do outro, né? Ter esse olhar, mas a gente precisa ter essa empatia de compreender que ali por trás daquela aula tem uma pessoa que se dedicou. Então vamos ter empatia, né? Vamos pensar nos outros, não só a Tati está falando É, responsabilidade, não vamos pensar só no nosso espaço, né? é isso aí. Então, assim, Professora, muita coisa. infelizmente a gente só tem 30 segundos aí. Eu queria Dedicação, deixar o meu estudo. abraço, minha gratidão, todo o meu carinho por tudo que você faz pelos nossos filhos, pelos filhos dos outros. Um grande abraço, um grande beijo para você.